né? Porque a gente está vendo, a gente não quer que a pessoa saia de casa para doar, porque a gente não quer, não é um incentivo para a pessoa sair de casa, Sim. né? A gente quer utilizar as pessoas que estão na rua, as pessoas que vão no mercado, tá? Porque provavelmente esse seria o sábado solidário, acredito, né? E isso eu acho que é o segundo sábado do mês, se eu não me engano. Em muitos mercados teria, né? Não teve nesse sábado anterior e não vai ter nesse próximo. Então vai ser uma forma também de quem vai no mercado e sempre fazia essa doação, faz uma doação, essa maneira vai ser um pouco diferente, né? Sim. Mas eu acho legal, o pessoal é isso que tu falou, tá indo e vindo de algum lugar, já põe as compras dentro do carro, chega ali, alcança. Vai ser na frente da pira ali, da Prata ali, exatamente. Na Praça Zé Caneto, né? Exatamente, bem em frente ali o estacionamento, aquele oblíquo, né? Que tem, a gente vai colocar uma tenda ali, a gente conseguiu uma empresa que vai colocar um veículo para juntar os alimentos, vai ter os voluntários que vão estar todos devidamente fardados, que nem eu digo, luva... e a máscara. Né? Luva, máscara, nós vamos ter álcool gel, tá? A Defesa Civil, que a gente vai fazer a doação, ela nos conseguiu pessoas que vão nos auxiliar tanto no contabilizar quanto no abrir um local depois para a gente guardar esses alimentos para depois ser distribuídos. Olha, uma bela ação aqui, né? E simples, né? A pessoa está circulando, encosta ali, né? Larga a sacola ou larga o alimento sem sacola, não precisa ter sacola também nisso, diminui a poluição. E quem quiser, tem tempo, hoje é quarta-feira, quer dizer, dá para comprar hoje, comprar amanhã, comprar sábado para levar. Se vai sair sábado de casa, coloca 1 quilo de alimento no carro, passa ali, nos deixa 1 quilo de alimento, faz uma boa ação. 2 quilos, 5 quilos, 10 quilos. Exatamente, que eu falei, que se quiser doar a cesta básica, pode deixar no porta-mala, abre o porta-mala, a gente pega e não vai precisar descer do carro. Eu acho que é muito legal isso aí. Acho que um dia vai estar bom, não sei como é que tá. Eu acho que a previsão é tempo bom, tempo sei, nublado, tomara que esteja nublado, tempo para não ter muito calor. Mas para as pessoas poderem fazer esse ato, porque olha, o Thaleson, nós estamos vendo aqui, e muitas pessoas aqui, tu vê agora que eu fiz a leitura de um depoimento de uma ouvinte nossa, tem gente com muita dificuldade, cara. Tem gente que porque trabalha para juntar no final de semana fazer o rancho. Assim, ó, Fábio, até aproveitando, eu vinha pensando e conversei com a minha esposa, tá? Vou deixar o meu telefone para vocês divulgarem o telefone dela, aqui tem porque aquelas pessoas que não podem sair de casa, eu não tenho carro. Aqui, a Leia Pereira aqui deu uma ideia, eu vou te atrapalhar então. Ela, por que não passa nos bairros para outras pessoas também darem doarem uma cesta, uma sugestão aqui? Pode ser? Pode ser. Assim, ó, o que a gente... Eu voltando, eu trabalho no banco, mas com esse revezamento, por isso que hoje eu posso estar aqui. Sim. Eu tô no revezamento hoje e amanhã. Então, assim, ó, amanhã e sábado, tá? Eu vou deixar meu telefone, o telefone da minha esposa. Tá. Quem quiser doar, eu não posso sair de casa, mas eu queria doar. Pois não. A gente vai buscar. Qual é o telefone? Tá? O telefone da minha esposa é 9882 7925. E o meu é 99... Vamos concentrar num só. Pode ser. Vamos concentrar num só para não dar confusão. Vou repetir aqui. 99882 7925. E olha, eu vou abrir o seguinte, se alguém quiser também doar, pode mandar o endereço certinho aqui pro WhatsApp da Acústica. Eu vou fazer isso aqui, ó. 995674946. Que aí nós também podemos repassar essas informações. Pode repassar para nós. Concentrar e fazer o roteiro melhor. Se ficar melhor amanhã, a gente busca amanhã. Se ficar melhor durante o sábado, a gente busca no sábado. Alguém vai estar na rua arrecadando também e levando lá para o nosso ponto de arrecadação na Praça Zé Caneto. Tá todo mundo junto aqui, né? Quem está conosco aqui é ali para Floresbal, conhece? Tá aqui, ó, conosco, dizendo o seguinte: estamos contando com a ajuda de todos. É bem isso. E a Leia Pereira falando sobre isso. Se puder ajudar, uma equipe vai se deslocar para lá. E assim, Fábio, se for para doar 1 quilo, manda para nós que a gente vai buscar, tá? Porque esse 1 quilo pode fazer diferença na vida... Vai fazer diferença na vida de alguém, né? Então, a nossa ideia desde o início foi essa. E graças a Deus não foi
não demorou muito para as empresas que a gente teve contato com alguns. Tinha um dos donos dessas empresas estava pescando e falando com nós no WhatsApp, para te ter uma ideia. Que, olha, eu ajudo, eu quero ajudar, eu quero contribuir, eu vou. Então, assim, a gente está com bastante apoio e de vocês, sem exemplar, te agradeço ao vivo o apoio que vocês têm dado para nós aí. E quem sabe esse seja o primeiro, como eu botei o primeiro, né? Que quem sabe em breve a gente possa estar fazendo outro aí para estar ajudando as pessoas. Pessoal, então das 9 da manhã às 5 da tarde na Praça Zeca Neto, ali na frente da Pira, todo mundo sabe o que é, na frente do Sicredi. Vai ter ali um pessoal, vai estar organizado com os cones, quer dizer, o pessoal vai colocar o carro ali, o pessoal tira a sacolinha, tira os alimentos. Isso tudo vai ser transferido para o Banco de Alimentos do município. Para a defesa, nós vamos doar diretamente para a Defesa Civil, que foi a apoiadora, na realidade, que nos cedeu até, inclusive, as pessoas para nos ajudar. Ok. Porque a gente é leigo no assunto, né? Não, mas é todo mundo a mesma função. Exatamente, mas a gente precisava do apoio de alguém, de alguma entidade, e a Defesa Civil se prostrou. E quem quiser indicar o endereço para ir buscar a doação, eu repito o número agora: 998827 925, tá bom? Ou aqui o WhatsApp da Acústica, o Yuri também vai pegando. Depois tu cadastra o telefone e tu vai passando para os outros. Meu amigo Thales, muito obrigado. Parabéns aí para vocês aí pela iniciativa. Fábio, e conta com a colaboração de todos. Camaquã é bem grande, eu acho. E a gente está vendo bastante gente na rua. Se tiver que estar na rua, aproveite para deixar o seu alimento lá no sábado. Muito legal, muito bom. E nós aqui vamos dar aquela força tremenda aí para colaborar e ajudar esse assunto. 11h07, estamos, olha, tomando um chimarrão a nossa doutora, que legal. Olha, ao vivo agora, nós já trocamos de assunto. Estou com a advogada Lilian Alexandre Bartz. Muito bom dia, Lilian, tudo bem contigo? Bom dia, Fábio. Bom dia, ouvintes. Estou aqui na minha casa em home office e vamos participar, trazer informações sobre as eleições de 2020. Bom, nós vamos fazer 2 blocos contigo. Um agora, vamos bater um papo inicial, depois a gente faz um breakzinho e voltamos aí para finalizar os assuntos. Tu tem uma formação interessante, Lília, aqui sobre o direito eleitoral. Eu acho que bacana, assim, nessa área da advocacia, né? Tem tantos ramos diferentes na advocacia que a pessoa daqui a pouco tem até dúvida de qual o ramo mais legal de conhecer. Não quero dizer que vai fazer só uma, daqui a pouco se dedicar bastante nisso. E tu tem esse predicado de trabalhar com o direito eleitoral, que é uma coisa que muda muito, né, Lília, ao longo do tempo, né? Sim, Fábio. O direito, eu sempre faço a comparação com a medicina no quesito, tu te forma, digamos, um clínico geral. E aí existem diversas especialidades, tu não te torna impedido de trabalhar em nenhuma delas, mas é claro que tu sempre aprofunda os teus estudos numa área específica. E o direito eleitoral, eu acabei vivenciando ele desde a faculdade, porque eu comecei a trabalhar como estagiária na Procuradoria do município de Camaquã. Sim. Então o meio público e o meio político já foi desde a formação da minha faculdade, e a primeira eleição que eu tive contato com o direito eleitoral foi a de 2004, e a partir dali eu me apaixonei, eu ainda estava na graduação, né? Pois é que nem jornalista aqui, né? Tem jornalista que adora um determinado assunto, tu vê que ele faz as matérias com muito mais erro, assim, de prioridade, coisa. Mas é interessante essa área eleitoral e área pública, como está se precisando cada vez mais gente especializada, advogados, contadores, administradores especializados na área pública, né, Lilian? Porque hoje uma administração de qualquer empresa pública, ou prefeituras, ou governo de estado, essa questão de administrar certinho o regramento, a legislação, ela tem que ser conduzida de forma para que não traga problema para quem hoje administra ou quem é o representante, porque senão ele leva alguns anos depois para tentar recuperar a imagem dele ou o patrimônio dele, né? Com certeza. Na verdade, hoje em dia o administrador público, ele está mais como... Ele tem pouca margem de decisão entre o que fazer e o não fazer, porque o regramento, ele cada vez mais engessa o poder de decisão dos agentes políticos. Exatamente. São muitas regras. Às vezes não é a vontade pessoal do chefe do Poder Executivo ou do Legislativo. Ele tem que fazer aquilo para cumprir a lei, para proteger o patrimônio e a família, até o direito de liberdade, porque há crimes que podem dar até prisão, né? É aí que é o problema, decisões que muitas vezes respinga em outras coisas que tu nem imagina.
Bom, Marília, a previsão até agora é que em outubro nós tenhamos as eleições municipais, que é para mim, é das melhores eleições, porque é aquela coisa dia a dia, tu pede voto até para a família de um candidato concorrente, é uma coisa muito legal, assim, prazerosa, eu acho, a eleição municipal. Mas esse negócio do Covid-19, eu não sei se vai ser mantido os prazos ou não. Tu tem ouvido alguma coisa se vão prorrogar esses prazos para a eleição desse ano? Fábio, a ministra Rosa Weber, ela já se manifestou numa consulta feita por um partido político dizendo que as eleições estariam mantidas. Na verdade, as eleições elas são fixadas por lei federal e pela própria Constituição. Então, elas só podem ser alteradas com alteração legislativa. Tá? O que ocorre? As leis eleitorais elas só podem ser mudadas até um ano antes das eleições. Essa é a regra. Certo. Mas nós não sabemos como ocorrerá isso por causa da pandemia. Mas, agora, no dia 6 de abril, foi publicada a Portaria 242 de 2020, onde o TSE constituiu um grupo de trabalho para acompanhar semanalmente a evolução da pandemia, para que o tribunal possa conduzir e fazer estudos sobre as eleições. Só que qualquer alteração depende do Congresso, né? Não pode ser o Tribunal Superior Eleitoral que vai fazer, porque há necessidade de alteração legislativa. Bom, é que a gente não sabe o tamanho do espaço onde essa pandemia vai durar, né, Lili? Então, daqui a pouco é 2 meses, 3 meses. Mas nós estamos hoje em abril, maio, junho, julho. No atual processo, Lilian, nós temos um limite de prazo para, inclusive, os secretários já foram... o secretário que quer concorrer já saiu... mas nós temos julho, um mês, se não me engano, das convenções partidárias, é isso? Para mim é um marco, é o que vai ser considerado início de julho, porque na segunda quinzena de julho se abrem os prazos para as convenções partidárias, e essas têm que ser feitas de modo presencial, porque elas foram estabelecidas no Estatuto do Partido, que já está registrado no TSE e não pode mais ser alterado. Entendi. Então, se em julho ainda nós tivermos isolamento, aí eu acredito que nós vamos ter problemas com o calendário eleitoral. Sim. Porque é necessário as convenções. Os registros de candidatura, a documentação, é tudo eletrônico, mas as convenções são presenciais. Presenciais, né? Então eu acredito que é aí que vai ser um marco para se definir ou não sobre as eleições deste ano. Tá, pois é isso que eu estava me lembrando, assim, nós temos que dar uma olhada sobre o prazo de convenção, porque a partir da convenção, da promulgação da chapa, é que se inicia a corrida eleitoral, né? Não, a corrida eleitoral começa a partir do meio de agosto, as eleições. A campanha em si, né? Meio de agosto. Nós temos o prazo das convenções, nós temos a data limite até, se eu não me engano, é 5 de agosto, o dia exato, mas é próximo esse dia para registrar as candidaturas. Sim. E depois disso, já a partir do dia 15, já é o prazo da campanha. Tá, Isso por quê? Porque o candidato faz o seu registro, sai o seu CNPJ, ele só pode começar a campanha tendo o CNPJ. Então é um prazo necessário para regularização administrativa e contábil da campanha. Tá, então eu tô escrevendo aqui para não fugir no tempo aqui. O Rodrigo tá me perguntando aqui, pedi para perguntar para ti, sobre por que, por exemplo, os secretários municipais, secretários que estão atuando no governo, eles têm que se licenciar não, eles têm que pedir demissão, ser exonerado do cargo. Qual é o motivo que o secretário tem que sair antes da eleição? Os secretários municipais, eles são ordenadores de despesa, né? Eles assinam compras. Então, o principal critério é esse. É impedir que alguém que esteja no cargo ordenador de despesa utilize do orçamento público para benefício da sua candidatura. Tá. Essa é a regra. Por isso que os secretários têm que se desincompatibilizar 6 meses antes e os demais servidores ou 4 ou 3, dependendo do cargo que ocupam. Outra pergunta. O prefeito é ordenador de despesa. Ele pode continuar, então, prefeito até o dia da eleição? Pode. É que isso já está previsto na legislação. O prefeito ele não precisa se desincompatibilizar. Se caso o prefeito tem um problema, ou uma viagem, ou uma férias para tirar, o vice-prefeito assume, ele vira ordenador de despesa, o vice-prefeito também pode concorrer? Não. O vice-prefeito não pode assumir o cargo de prefeito nos 6 meses que antecedem a eleição, senão ele fica inelegível. Tá, mas se dá uma dor de barriga no prefeito, ele tem que se ausentar?
Ele vai dar os motivos, né, que não pode assumir o cargo, e essa vai passar para o presidente da Câmara de Vereadores. Tá, e o presidente da Câmara de Vereadores é concorrente, é candidato? Também não pode assumir. Passa a... eu não me lembro exatamente como é que prevê a nossa lei orgânica, se passa direto para o juiz da comarca ou se ainda vai para o vice-presidente da Câmara. Não, eu acho que vai primeiro para o vice-presidente da Câmara. Tá, não, eu te pergunto o seguinte, eu estou só fazendo uma conjuntura aqui, né? Claro. Porque aqui em Camaquã é uma questão, cada município tem os seus esquemas. Mas Camaquã, por exemplo, o vice-prefeito trocou de partido agora. Então o prefeito Ivo está no PSDB, o Jair está no PP... provavelmente vão ser partidos concorrentes na eleição, mas o prefeito, ele gostaria, para ter tempo para fazer visitas nos bairros, nos distritos, ele quer tirar a férias dele ou se licenciar do cargo. Não estou te falando de nenhum problema de saúde, pelo amor de Deus, mas ele quer ter tempo para fazer visita, botar o pé no barro. O vice-prefeito é candidato também. O presidente da Câmara atual, Paulinho Bicicleta, é candidato a vereador esse ano. Eu estou dando só uma suposta coisa que pode acontecer em Camaquã. Como é que fica ali no negócio desse aí? Agora que tá me dando conta assim, o embrólio que pode dar aí, hein? Sim, nós temos na nossa lei orgânica estabelecendo a ordem sucessória para assumir o cargo. E eu não vou te dizer que eu não me lembro de cabeça, porque eu saí da prefeitura de Camaquã em 2014. Sim, desde então eu estou trabalhando ou em oficiana ou chuvisca. Então eu estou mais vinculada a essas legislações. Sim. Mas se a minha memória não falha, eu acho que ainda vai para a mesa diretora algum cargo antes de ir direto para o diretor da comarca. Tá. E nós já tivemos isso em Camaquã, Fábio. Não me lembro. Em 2008, quando o Molon estava concorrendo à reeleição, ele era o vice no exercício do cargo. Isso para mesmo. Ele se afastar, e ele queria, no período dos 30 dias que antecediam, ele teve esse problema, porque aí o presidente da Câmara era candidato, e ele acabou não se afastando, ele ficou no cargo, porque para não causar inelegibilidade, todo o constrangimento de acabar que o poder tem que ser exercido pelo juiz diretor da comarca. Realmente, agora nós começamos a conversar e veio o assunto e eu imaginei a cena em Camaquã, mas pode ter acontecido em qualquer município, né? Qualquer município. Pode acontecer essas coisas, normal, né? Eu me lembro que o Tarso Genro era governador do estado e o Beto Gril vice-governador, nosso médico Beto Gril. Aí o Tarso inventou de fazer uma viagem. E o Beto Gril, como homem que tem... respeito pela lei e a obrigação pela lei, ele teve que assumir o governo do estado durante uns dias. Com isso, o filho dele, que era candidato a prefeito em São Lourenço, teve que se abdicar de concorrer em função desse entrave. Até hoje tem uma especulação de que essa viagem do Tarso foi para prejudicar o filho do Beto Grilo lá em São Lourenço. Até hoje dizem. Mas vamos para a redação aqui. O Rodrigo Vicente quer te fazer uma pergunta. Na verdade, Fábio, eu também agora com a Lilian trouxe essa questão e no diálogo de vocês da ordem hierárquica ali, não sei se o termo correto é esse, para quem assume a prefeitura, no caso de ausência de outro. Falando de modo geral, né, acho que normalmente, via de regra, uma ausência nesse momento eleitoral pensando hipoteticamente de um chefe do município, ali, do Poder Executivo, o prefeito, é um momento que normalmente o prefeito evita se ausentar, porque quando ele não está à frente da prefeitura, via de regra, ele não está à frente de uma máquina poderosa, né? Que, via de regra, ela é muito mais... volto a dizer, estou falando de termo geral. Ela é muito mais útil para o chefe do Poder Executivo ter ela funcionando a pleno do que entregando para uma terceira pessoa, né, que seja um vice-prefeito, um presidente da Câmara ou do próprio legislativo, um membro do legislativo, ou até mesmo do juiz eleitoral, e me parece realmente uma questão muito mais extrema, não tão usual. Nesse caso que o Fábio cita do governador Tarso Genro à época, Fábio e Lilian, aí muda porque ele não estava em período eleitoral, não era eleições gerais, né, em sim eleições municipais, então se ausentar num pequeno período ali não me parecia ser um problema maior. Mas eu queria entrar, Lilian, na questão dos prazos, que tu chamou bastante atenção, e o Fábio aqui falou também da possibilidade ou não de uma flexibilização. Nesse momento, não se trabalha com outra hipótese do que seguir a fio o que diz a legislação eleitoral, né?
os prazos têm que ser seguidos, né? É a posição já do Tribunal Superior Eleitoral, e o que nós temos é alguns deputados falando que pode ser alterado e fazendo o pedido. Mas é algo muito temerário, porque nós não temos como precisar quando vai ser realizado, porque eu não sabe como vai se comportar. Como é que eu vou alterar as regras do jogo a menos de um ano das eleições? E nesse caso, é bem menos, né? Estabelece esse prazo. É o princípio da anterioridade da lei. Então, na verdade, nós não temos resposta. Isso nunca aconteceu. Eu ainda falava há alguns dias que todas as exceções jurídicas que a gente estuda na faculdade, que é colocado como exemplos quase inatingíveis, estão acontecendo hoje no Brasil. Né? Poderia nós acontecer. Estamos vivendo uma situação jurídica que não tem precedentes e nós não está sendo conduzido e decidido no dia a dia. Mas poderia acontecer, por exemplo, houve um rumor de que daqui a pouco o Congresso Nacional autorizaria o Judiciário, o Judiciário Eleitoral, de fazer a prorrogação dos mandatos dos prefeitos e vereadores para unir com as outras campanhas. Não sei se tu viu isso. Ouvi sim, né? Como eu te disse, tem que ter alteração legislativa. E isso é um cenário que se busca já há muitos anos unificar as eleições pela questão de economia. A cada 2 anos há um dispêndio muito grande para as eleições e nós temos entraves burocráticos em todas as esferas a cada 2 anos. Porque, muito embora as eleições sejam municipais, há proibições para o governo do estado e para o governo federal. Então, dá uma congelada administrativa nos entes. Certo. Rodrigo, mas... Estou acompanhando aqui o raciocínio da Lilian com relação realmente, o custo de uma eleição ele é muito grande, envolve muitas pessoas, como a Lilian falou ali, a questão dos entraves legais, e é isso que a gente está alertando hoje aqui, né, Fábio, trouxe a Lilian, porque o que se tem de dúvidas daqui para frente, eu vi que vocês entraram no diálogo do quando inicia a campanha eleitoral, mas fato novo do último pleito já foi o chamado momento pré-eleitoral. O que é um pré-candidato, Lilian? Como que ele pode... em que momento um pré-candidato pode se manifestar como tal, por exemplo? Esse é um momento ou só depois de uma convenção? Ou na convenção ele passa a ser candidato? Ou quando é o registro da candidatura? Como lida com as datas nesse momento? Agora falando do dia 8 de abril, o que poderia nesse momento, por exemplo? Assim, na verdade, a pré-campanha ela não tem estabelecido na lei um período de início e fim. Mas, por ser pré, se considera o período anterior à campanha eleitoral. Isso é uma novidade que foi disciplinada a partir das eleições de 2014, tá? Em 2016 nós já tivemos uma eleição municipal com pré-campanha, algo que não existia, agora é a nossa segunda eleição. Verdade. E dentre há muitas possibilidades. Eu vou te dizer que eu acredito que até muito amplo. Praticamente o pré-candidato ele só não pode pedir voto. Tá? Essas regras elas estão estabelecidas na Resolução 23.610 de 2019. E ali, ela, além de dizer que é permitida a participação do pré-candidato, sempre determinando... tu pode pedir apoio político, tu só não pode pedir voto. Então, pode falar de, não é promessas, mas teus projetos políticos, de como tu pode debater política, tu pode fazer crítica, o parlamentar pode falar sobre as suas atividades parlamentares, sem que isso se configure campanha eleitoral antecipada. Eu sei que precisa fazer Na verdade, é um leque muito grande de opções. Né? Muito interessante. Lilian, eu sei que a gente precisa fazer um intervalo agora, o Yuri já me sinalizou aqui, mas eu queria alertar para um próximo passo depois do intervalo, acho que é uma situação cada vez mais contemporânea, que é a manifestação dos candidatos, dos pré-candidatos através da internet. E em tempos de isolamento, a gente sabe que a internet ganhou muito protagonismo para aproximar as pessoas, como o próprio deputado federal Alceu Moreira havia dito, a própria Simone Leite, né? O uso da tecnologia, acho que depois, passado esse momento de pandemia, a gente vai ter uma grande evolução na comunicação entre as pessoas através do meio digital. Vamos entrar depois nessa questão aí, que eu sei que gera muita dúvida e também muito entendimento duplo, muitas questões acabam sendo judicializadas pelo uso ou pelo mau uso, talvez, da internet e das redes sociais, né? Então tá, Lilian. Fábio, enquanto vocês me faziam a pergunta, eu pesquisei aqui na Lei Orgânica do município, para não deixar os nossos ouvintes sem resposta. O artigo 78, parágrafo 1º da Lei Orgânica diz que, em caso de impedimento simultâneo
do prefeito e do vice, assume o presidente da Câmara ou o vice-presidente da Câmara. Tá, e eu tô lendo a mesa diretora. Presidente hoje, Paulinho Bicicleta, vice-presidente Ilson Medeiros... Meirelles, Clayton Silva, primeiro secretário, e Marcos Longaray, segundo secretário. Os 4 são candidatos à reeleição. Aqui, e não estabelece a assunção do cargo pelo juiz diretor do fórum. O juiz não é uma questão... A nossa lei orgânica estabelece, é o prefeito, o vice, o presidente da Câmara e o vice-presidente da Câmara. É essa a sucessão. Lilian, aí eu te pergunto agora só especificamente sobre isso. Não existe algo em nível federal que determine que na ausência destes assume o juiz, como é no caso de cassação, por exemplo? No caso de cassação, vai ser feito, tem na lei orgânica também, no regimento interno, vai ser feito, aqui no próprio parágrafo 2º fala, que em vacância de ambos os cargos se faz uma nova eleição 90 dias depois de aberta a vaga. E nessa vacância, em 90 dias, fica quem respondendo? Do antecessor. O Rodrigo pergunta quem fica, havendo a vacância do cargo, quem responde pela prefeitura durante esses 90 dias? Olha, vai ter que ser uma eleição direta. Isso parece distante, Lilian, mas a gente viveu isso no município vizinho, que é o município de Dom Feliciano, né? Sim, mas lá ficou o presidente da Câmara, ele assumiu. Foi o presidente da Câmara que assumiu. Foram afastados por uma condenação eleitoral, o presidente da Câmara ficou como interino, e aí depois foram feitas eleições. Sentinela do Sul, se não me falha a memória, também no passado, já um pouquinho mais distante, aconteceu algo semelhante também. Sim. O primeiro contato do Marcos Vinícius, ele exerceu como presidente da Câmara. Doutora Lilian Alexandre Bartz, eu peço um minutinho para a senhora para nós fazer um rápido intervalo e nós já voltamos nessa prosa aqui que vai dar pano para manga. Tem muita pergunta aqui, já voltamos. Tá. Hora certa para Douro Bartz. Tempero caseiro, sabores únicos. 11h27. O Paradouro Bartz informa que retornou suas atividades na modalidade de teleentrega ou para buscar seu jantar. Faça sua parte, fique em casa e peça os nossos deliciosos pratos para aproveitar os momentos com sua família. Realize seus pedidos pelo 3671-4244. Paradouro Bartz, tempero caseiro, sabores únicos. Atenção! Horário especial Semana da Páscoa. Roxo Centro de Compras. Quarta-feira, 8 de abril, das 7h30 às 19 horas. Quinta-feira, 9 de abril, das 7h30 às 20 horas. Sábado, 11 de abril, das 7h30 às 20 horas. Sexta-feira, 10 de abril, feriado, e domingo, 12 de abril, o Roxo estará fechado. Observação: das 7h30 da manhã às 9h30 da manhã, horário de atendimento para idosos e pessoas do grupo de risco. Roxo Centro de Compras. Aqui você faz economia. Camaquã conta agora com uma nova cardiologista e ecocardiografista, doutora Mônica Suso Lemos. Atendimento particular e a convênios, exames, eletro, holter, mapa, teste de esteira e ecocardiograma. Doutora Mônica Suso Lemos, cardiologista. Agende já sua consulta ou check-up. Rua Luísa Maranich, 614, sala 301. Fone 51-3671-1400 ou WhatsApp 995-152-151. Não importa o esporte que você pratique, a Sportline tá contigo todo dia. Qualidade compre com sabedoria, só produto original e não tem pirataria. Muitas marcas consagradas, melhor atendimento, são diversas opções, da chuteira ao fardamento. Esporte é saúde, entre logo nesse clima. Passo a passo Sportline, a loja que joga no seu time. Traga o seu filho para o Colégio Contemporâneo Kids, uma ampla estrutura construída para oferecer a melhor qualidade de ensino para o seu pequeno. Biblioteca infantil, inglês, educação física, sala de brinquedos, playgrounds e agora com a novidade, Escola da Inteligência de Augusto Cury, uma escola para crianças de 1 a 5 anos com turno integral, das 7h30 às 6h30 de janeiro a janeiro. Colégio Contemporâneo, Rua Pinheiro Machado, 488 em Camaquã. Fone 3671-1989. Atenção! Atendendo ao Decreto Municipal 23.229 de 18 de março de 2020, a ASIC, Associação Comercial e Industrial de Camaquã, está transferindo qualquer tipo de evento para que possamos juntos seguir conscientes na prevenção do Covid-19. Maiores informações pelo telefone
51-3671-4822. A Uvel apresenta o novo SUV Tracker em sua melhor face. Motor turbo de série com a melhor economia de combustível. Muito mais conectividade com Wi-Fi, MyLink de 8 polegadas e carregador wireless. Muito mais segurança com 6 airbags de série. Alerta de colisão frontal e controle de estabilidade. O novo Chevrolet Tracker agora em versão para PCD. Confira as condições exclusivas para PCD. Uvel, a alegria de ser Chevrolet. Em Pelotas, Rio Grande e Camaquã. Restaurante Cláudio Pegloff da Bento, o lugar certo para o seu almoço. Ao meio-dia com buffet livre. E aquilo, Restaurante Cláudio Pegloff da Bento, conservando receitas e ingredientes para manter o sabor da comida caseira, com ambiente amplo, confortável e com o melhor atendimento. Bento Gonçalves 950, teleentrega 3671-8057. A Moda Homem traz um super combo de traje mais camisa mais gravata por apenas R$ 399 à vista. Moda Homem, atitude e confiança. Olavo Moraes 627, no centro de Camaquã. Na Ozirnet, você tem 300 mega de internet por R$ 129,90. É muita velocidade com preço super especial. Com a internet ilimitada e o Wi-Fi Plus da Ozir, você navega à vontade. Ligue 0800 494 2030 e garanta, com uma conexão estável e confiável, 300 mega por apenas R$ 129,90. Ozirnet, o plano ideal para a sua vida. Você quer mudar de vida? Já pensou em fazer um curso técnico? Pesquisa aí. Melhor curso técnico do Rio Grande do Sul. Senac. Ou pesquisa principais cursos técnicos do RS. Senac também. Sabe por quê? Você quer novas oportunidades. Nós temos como colocar você no mercado. Você quer ser um grande profissional. Nós temos mais de 20 cursos técnicos em diversas áreas. Matricule-se no Senac e mude sua vida. Senac, a força do sistema Fê Comércio ao seu lado. Pensou em barbearia, pensou Nobre Duque. Realizamos Dia do Noivo, barboterapia, diversos estilos de corte e barba com toalha quente e navalha, ambiente moderno, acolhedor e descontraído, certificado de primeiro corte para bebês e local perfeito para a família. Agendamos por aplicativo no App Barber e no site nobreduque.com.br. Há 3 anos nos principais momentos da sua vida. Nobre Duque Barbearia, Avenida José Loureiro da Silva, 1113 em Camaquã. Atenção! Se você planeja comprar imóvel em 2020, conheça o bairro planejado mais completo de Camaquã. O bairro planejado Pires 1 é perfeito para você investir e morar em uma localização privilegiada, próxima da UPA, supermercados, farmácias, creches e escolas. Terrenos de 250 metros quadrados, em ruas calçadas e bem iluminadas. Além disso, serão construídas praças e áreas verdes para proporcionar mais conforto aos moradores. O bairro está na fase de pré-lançamento e já conta com centenas de interessados. Não perca tempo. Ligue 3692-1369 e fale com o corretor Pires Imóveis. Existe uma linha tênue que separa quem vende medicamentos de quem cuida de você. A Agafarma é uma rede de cuidados formada por profissionais que são referência em saúde, com espaços para acolher com carinho toda a família, cuidar de sua saúde com atendimento humanizado e cuidados farmacêuticos profissionais para garantir o seu bem-estar, oferecendo acesso à saúde com o cartão Agafarma, para que sua família viva sempre bem. Agafarma, cuida com o coração. Cuida com o coração. Você acorda feliz e já sabe como é. Todo dia é dia de comprar no São José. Pague menos, leve mais, seja um cara inteligente. Vem pro Super São José, o super da nossa gente. Tem o açougue, a fruteira e também a padaria. É o Super São José, preço baixo todo dia. Vende carro de carona ou quem sabe vem a pé. Todo dia é dia de comprar no Super São José. Super São José, o super da nossa gente. Camaquã e Cerro Grande do Sul. O restaurante Tempero Brasil informa que devido ao coronavírus, o restaurante está trabalhando apenas com serviço de teleentrega. O cardápio está disponível diariamente na página do restaurante Tempero Brasil no Facebook. Os pedidos podem ser feitos diretamente pelo telefone 51-3692-1017. Já estamos de volta com o programa Primeira Hora. Oferecimento: Ozirnet, Sicredi, Senac, Roxo Centro de Compras, a Fubra. Sempre com você. 11 horas e 35 minutos, 19 graus e 4 décimos em Camaquã, hein?
Tá fresquinho. 57% a umidade relativa no ar. Lembrando que a fibra ótica da Usinet tem mais qualidade e velocidade para você navegar na internet, assistir as suas séries, jogar ou mesmo para o seu próprio negócio. Plano para todas as necessidades, principalmente você que está em home office aí, ó. Internet é primeira linha. Ligue 0800 494 2030. Usinet Camaquã, Cristóvão Gomes de Andrade, 1055. Pensou em construir ou reformar? A Chafariz é o melhor lugar. Cuide de você e de sua família. Fique em casa. A Chafariz vai até você. Você pode fazer o pedido por telefone ou pelo WhatsApp. No seguinte número, ó, 3671-7777. Se você pode, fique em casa. Juntos contra o vírus, diz a Chafariz, lugar de cliente feliz. Estamos aqui batendo um papo com a doutora Lilian Alexandre Bartz sobre a questão dos nossos momentos eleitorais. Esse é um assunto interessantíssimo, Lilian, que a gente volta a falar sobre isso. Falamos sobre os ordenadores de despesa, que é os secretários que têm que sair do cargo antes, e depois nós temos mais uns prazos que tem que ser tratado. Eu queria lhe perguntar sobre isso. Qual é os outros cargos e qual é o prazo que tem que ser afastados para que não haja problema eleitoral para essas pessoas, hein? A cada cargo existe um prazo, tá? Sim. Digamos que os cargos em comissão, menor escalão, vamos dizendo, em que não haja nenhuma ordenação ou qualquer trabalho que envolva remuneração, o prazo é de exoneração de 3 meses. Mas há alguns cargos, principalmente de provimento efetivo, que são 4. E há cargos de provimento efetivo que são 6, que é o caso dos fiscais também. Só que os servidores efetivos, eles não se exoneram, eles só são licenciados. Tá, mas se eu sou servidor concursado, mas eu tenho um CC para ser chefe do setor da praça, vamos botar um exemplo. Eu tenho um cargo de confiança do prefeito. Uma função gratificada, no caso. Depende de qual função gratificada é. Algumas, se ele tiver na função gratificada para exercer um cargo de secretaria, é 6 meses que ele tem que sair desse FG. Sim. Mas ele vai permanecer no cargo dele, dependendo de qual cargo for, até 3 meses antes das eleições. Até 3 meses. Não, interessante sobre esse assunto. E, bom, falamos sobre ordenadores de despesa. Vamos falar um pouquinho sobre a questão de filiações. Todo mundo que vai concorrer já tem que estar filiado a 1 ano antes da eleição, é isso? Não é 1 ano, é 6 meses. Já o prazo expirou sábado agora. Sábado. Então todo mundo já trocou de partido, quem tinha que se reorganizar, está tudo organizado. Sim. Os partidos têm que fazer alguma apresentação de documentos hoje, atualizado à Justiça Eleitoral, de quem é filiado ou não, isso já é a cargo de cada partido. Como é que funciona essa documentação partidária para o Tribunal Eleitoral? É tudo eletrônico, as filiações são eletrônicas através do programa Filia Web. Cada diretório partidário tem uma senha, um acesso, então é ele que é responsável por alimentar o sistema. Fechou no sábado, né, já estão lançadas as candidaturas e agora é tudo eletrônico. Até o registro de candidatura esse ano será eletrônico, não haverá mais a necessidade do protocolo físico de documentos. Isso pode tornar mais ágil, Lilian, ou até mesmo evitar o contato humano? Teria alguma relação ou nenhuma relação com o cenário que a gente vive agora? Não, nenhuma relação. Essas resoluções foram publicadas ano passado, já é uma modernização. Inclusive, os processos judiciais eleitorais esse ano serão todos eletrônicos. Eles não são mais de forma física. Bom, falando de internet, então, já que a gente entrou nessa seara que a gente anunciou no bloco passado, quais os erros mais comuns tu avalia, Lilian, ou quais as dicas mais válidas para o uso da tecnologia, o uso da internet nesse momento agora, que é considerado um momento ainda pré-eleitoral? Não vamos tratar sobre o momento da eleição em si, porque aí depois tem umas regras mais definidas, né? Sim. No momento pré-eleitoral, principalmente, é a publicidade paga, né? Ela é vedada. A publicação eleitoral feita na internet, ela tem que ser espontânea e gratuita. E o cunho é o que eu falei, o cunho do teor é não haver pedido explícito de voto. Não pode impulsionar agora, então? Não pode, tá? Tu é pré-candidato, tu está expondo, até permitindo que os teus convencionais, os filiados dos partidos, possam saber que tu tem a intenção. Até tem depois um período mais próximo às convenções, que é da campanha intrapartidária.
Aqui no município não é tão comum, mas há municípios em que dentro de um partido há 3 que pretendem ser candidatos a prefeito e eles vão para as convenções. Então eles fazem campanha, inclusive podem afixar cartazes e faixas próximos ao local da eleição da convenção, direcionado aos eleitores da convenção, que são os membros do diretório de cada partido. É realmente um fato que aqui não é tão comum aqui, né? Não é tão comum. Não. E na internet dos candidatos, entrando mais especificamente, então, o cuidado principal é não confundir a difusão de suas ideias, suas opiniões com promessas e, de fato, pedir o voto, né? Acho que queria essa orientação, né? Mas, na verdade, pode falar de projetos políticos, né? O pré-candidato pode falar o que ele vê como político, o que ele vê como solução. Isso não são promessas, mas são planos e projetos que ele desempenha, que ele quer desempenhar, e pode ser dar publicidade. E se o provável candidato denigre a forma de condução do prefeito ou do secretário do município que ele está concorrendo, ele pode, até que ponto ele pode ir com esse tipo de crítica? Ele pode criticar, mas não pode ofender a honra da pessoa, né? E isso é tanto no período pré como durante eleitoral. A gente sabe que o debate político, ele principalmente quando é oposição, ele se fundamenta em crítica. Mas a crítica vai ser como atos de político e não quanto a pessoa. Né? Isso não está no juízo. Isso não é no... tanto antes quanto depois na campanha Isso eleitoral. Não faz parte de justiça eleitoral, isso na área civil, né? Já ou não? Civil também, mas eleitoral também, né? Tem. Mas se enquadraria contra qualquer outra via de regra, não deveria, tu não deve ofender ninguém, seja pela internet, né? A honra de ninguém, mesmo que essa pessoa de fato não seja um candidato, né? E uma coisa que é muito disciplinada na legislação eleitoral desse ano e que vai ser muito combatida é os fake news, né? Sim. Tanto aquele que publica quanto aquele que compartilha. As pessoas compartilham sem buscar a fonte e isso é vedado, tá? Tanto para o candidato, quanto para o simpatizante, quanto para o eleitor. E as penalizações, as multas são bem pesadas. E lógico, vai ter uma espera da multa eleitoral e pode também ter uma indenização nocível pelo dano causado por esse compartilhamento. Lilian, na última eleição municipal, o Ministério Público havia, acho que de alto e bom som, assim como no último pleito também, de forma muito clara, tratado sobre a questão da fraude na cota de gênero. Né? Acho que é uma coisa que não era novidade, já se estendia por muito tempo, mas que até então, acho que até o último pleito, não se viu uma cobrança uma fiscalização talvez tão minuciosa, não sei se é a palavra correta, mas de fato o burlar a cota de gênero tomou um protagonismo nos últimos anos, porque teve decisões, inclusive em Camaquã, que cassou, por exemplo, a coligação, né, do que compunha inclusive o próprio partido do prefeito Ivo, PSDB, que acabou resultando então, né, na cassação do registro das candidaturas e aí por fim, né, obviamente pelo afastamento desses vereadores. Esse deve ser um ponto fiscalizado com bastante empenho por parte da legislação eleitoral, e se teria outro ponto como este que a lei eleitoral vai estar cuidando, na tua opinião, de forma muito próxima, assim como fez na última a cota de gênero? A cota de gênero, ela tinha algumas decisões isoladas nas eleições de 2014 para deputados estaduais, e principalmente no Nordeste e no Norte do país. Então, antes das eleições já havia orientação do Ministério Público Eleitoral, todos os partidos receberam a recomendação de cuidado para cumprimento das cotas de gênero, porque seria investigado. Aqui em Camaquã, a ação foi movida por 2 suplentes, não houve a movimentação da ação pelo Ministério Público. Sim. Mas em outros municípios foi o próprio Ministério Público que impugnou esses registros por fraude. Com certeza, sim, será algo que será mais cuidado, mas eu acredito que os partidos tomaram uma lição, então, que isso não vai ocorrer. As pessoas vão ter o discernimento de quanto isso vai atingir os outros candidatos. Aqui em Camaquã mesmo foram cassados o mandato eletivo de 3 vereadores. Né? Então, sim, foi um grande impacto na composição da Câmara. A legislação eleitoral, ela altera muito de uma eleição para outra. E como nós não temos concursos para juízes eleitorais, eles são indicados e eles trabalham por biênio, e depois há a recondução ou não, a gente sempre tem a mudança de posicionamento.
Pela ordem aqui de Camaquã, acredito que o nosso juiz eleitoral dessas eleições será o Dr. Felipe, que foi o mesmo juiz das eleições de 2016. Sim. Mas no Tribunal Regional Eleitoral já há alteração na composição. E em cada alteração de composição, a gente tem alteração de posicionamento, porque é a opinião pessoal de cada juiz. Então, nunca um processo vai ser julgado de uma forma igual que foi julgado nas eleições de 4 anos anteriores. Sim. O que não se aplica à cota de gênero, né? Porque houve uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral no final do ano passado. Mas eu digo, ademais, a outros fatos. Até o valor das multas altera de acordo com a composição do Tribunal Regional Eleitoral. Bom, está em voga agora, aliás, eu acho que é um debate muito amplo de ou libera ou não o fundo partidário, né, as verbas que seriam destinadas aos partidos. Aliás, não pulando uma etapa. É proibido o financiamento privado das campanhas, né? Uma empresa não pode doar para um candidato, por exemplo, né? As doações, aquelas individuais que já houve na última eleição, o limite do teto de gastos, esse não poderia ser, Lilian, nessa eleição, um dos focos, talvez, de investigação, se não haverá o abuso do poder econômico, já que a gente viu que esse foi um ponto, talvez, que ficou a desejar nos últimos anos, talvez por ser uma coisa nova, agora com praticamente tudo já mais decidido, as eleições vão acontecer. Pelo menos nesse momento, né, em princípio, deve manter essa questão de não haver a vedação de empresas patrocinando, apoiando candidatos, mas também os limites de gasto de cada um agora na esfera municipal. Não é novo, obviamente, já foi na última eleição, né? Mas esse não pode ser um ponto bastante fiscalizado, Lilian? Pode sim, cada vez será mais fiscalizado, com certeza. O abuso de poder econômico, ele é de difícil comprovação. Né? Era a minha próxima pergunta. É de difícil comprovação e a justiça eleitoral só condena quando a prova é inequívoca. Por aproximação ou por presunção não há condenação, principalmente do mandato conferido pelo voto. Né? Mas sim, há o limite. Na última eleição, o limite para prefeito, por exemplo, foi de R$ 262.020. Nessa eleição, vai ser publicada a partir de junho, é esse valor corrigido pelo IPCA. Eu até fui procurar no Tribunal Superior Eleitoral se já tinha saído o valor, mas ele só sai pós-junho de 2020, porque a correção é até esse mês. E o que há de mudança, principalmente? O candidato a prefeito, na eleição de 2016, ele poderia doar integralmente o valor da campanha do seu patrimônio. Sim. Hoje, então, ele poderia botar 262 mil do bolso dele da campanha integral. E não arrecadar nenhuma doação. Na eleição de 2020, ele pode, mas desde que isso corresponda a 10% da declaração do imposto de renda dele do último ano. Ou seja... Pessoa física ou pessoa jurídica? Pessoa física, né? Não física, pode. O próprio candidato. Física, tá. Porque a vedação da participação de pessoa jurídica nessas doações. Então, partindo desse pressuposto, mesmo que o dono da empresa seja o proprietário, o candidato, não interfere, não faz diferença alguma, tem que ser do CPF. Eu te perguntei isso, porque e quais seriam os meios de se provar abuso de poder econômico, porque hoje, na verdade, o governo, com a informatização, com cada vez mais... A gente vive, obviamente, né, num momento de muita informação, o governo sabe, de fato, que precisa cruzar dados para evitar fraudes, né? E eu acho que já restringindo aos 10% ali no que foi no imposto de renda, me parece que dá um sinal de alerta para que os candidatos saibam que estarão, sim, cruzando as informações. Eu fiquei em dúvidas, Lilia, só para saber, 10% é sobre o rendimento desse candidato ou 10% do patrimônio? Do rendimento. Do rendimento, né? Quer dizer, não, eu digo o seguinte, que dependendo da forma como é colocado na declaração o rendimento, tem gente que diz, mas eu não preciso declarar tudo, declaro uma partezinha do que eu faturo, não sei o quê. Quer dizer, daqui a pouco, na declaração, ele se condena já, né? Sim. Exatamente. É que essa lei é de um ano atrás, né, Lilian? O valor não sabe exato, mas a lei já está definida há mais de um ano, né? Foi em dezembro. As resoluções foram publicadas em dezembro. Ok, então olha só, dezembro teve as resoluções e a declaração do imposto foi em abril. Então, o candidato que tivesse que fazer algum tipo de ajuste, eu falo, né, do melhor, do bom sentido da palavra, né, mas eu acho que daria tempo caso este candidato tivesse essas orientações, pelo menos um bom acompanhamento. Porque pode ser assim, eu estava desinformado ano passado, não sabia, não declarei ou omiti.
que já por si só seria um crime, né? Mas acho que o tempo havia, né? Não tem essa desculpa de não soube, não é um calendário antigo de declaração de imposto de renda, vale pro desse ano. Sim, mas isso é uma alteração, né? Porque na outra eleição nós tivemos muitos candidatos em que doaram integralmente o valor da campanha. E olha, para tu ter 260 mil, como, por exemplo, no caso de Camaquã, como 10% do teu rendimento anual é um valor muito alto. Sim, teria que ter 2.600.000 de rendimento anual, né? É interessante isso aí. Lilian, parentes direto, filho, mãe, pai, vô, para doar para campanha, também tem restrição? 10%. Qualquer pessoa só pode doar 10% dos seus rendimentos declarados no último exercício. Sim, eu não posso receber de empresa, mas posso receber de pessoas direto ou indireto da família ou fora, ou amigos. Sim, né? Pessoa física pode receber a doação. Bom, Lilian Alexandre Bartz, advogada especializada no direito eleitoral, muito obrigado pela atenção. Fizemos uma bela entrevista aqui, Lilian. Pelo menos botamos uma pulga atrás da orelha de muita gente, viu? Não, eu estou às ordens, estou à disposição. Enquanto perdurar esse período aí de isolamento, posso conversar com vocês de casa, sem problema nenhum. Eu, infelizmente, eu sou do grupo de risco, então eu trabalho home office. Eu tenho apenas 39 anos, mas sou hipertensa, então eu estou trabalhando à distância, não estou trabalhando presencialmente. Não, mas foi um ótimo papo. Assim que der, nós conversamos de novo. Então tá, obrigada e bom dia a vocês e aos ouvintes. Muito obrigado. Obrigado, Rodrigo, aí também. É um negócio interessante pra gente entender, né, Rodrigo? Muitas dúvidas, né, Fábio? É um momento em que não é difícil, eu não me surpreendo em ser regras novas, em ter dúvidas. Eu acho que eu não me surpreendo porque todo ano eleitoral, ou seja, a cada 2 anos a gente retoma esse diálogo, a gente ouve profissionais da área, as dúvidas surgem, mesmo que quem estava 100% sabia a legislação de 2018. Bom, precisa passar por esse processo de reciclagem. Tu viu a Lilian falando, né, Fábio? Em dezembro de 2019 saíram as normativas com relação ao que vai ser ou não feito esse ano. Quer dizer, há 3 meses, né? Pouco mais de 3 meses. Então, tudo sempre é novo e sempre gera dúvidas. Então é muito normal ter dúvida desse processo. Eu queria colaborar só com um detalhe, Fábio. No calendário eleitoral, por exemplo, né, pessoas, hipoteticamente, se o Datena vai concorrer, ele é apresentador de televisão, quando é a data limite? Por exemplo, Fábio, para nós, profissionais da imprensa, data limite para apresentação de programas no rádio e TV por pré-candidato. Essa data limite, ela não foi e não é agora em abril. Ela é, na verdade, dia 30 de junho de 2020. Né? 30 de junho de 2020 é a data limite para, por exemplo, profissionais que atuam... 30 de junho. 30 de junho de 2020. Né? Então, quem apresenta... Exemplo hipotético aqui, né? Olha, o Datena vai concorrer em São Paulo, por exemplo. Ano passado, você se recorda, na última eleição, aliás, 2018, que ele foi afastado, ele iria concorrer como senador, se não me engano, pelo estado de São Paulo. Ele chegou e disse... E no meio do programa ele apareceu e disse, olha, se eu estou aqui é porque eu não irei concorrer. Porque o calendário vedaria, ele estaria com um impedimento, né? Ele não poderia concorrer. Então, na verdade, é esse aqui, ó, a data limite é dia 30 de junho. Quem no dia 1º de julho estiver à frente de programas, por exemplo, como apresentador de programas de rádio e televisão, ele estaria impedido. Né? Então, a data para este público é no 30 de junho. Muito bem. Rodrigo, obrigado, Rodrigo. Bom, certo, Fabio. 11h54, esse assunto é eleição, vamos ver o que vai acontecer nos próximos